Muito bem, estamos aqui, gente, mais uma vez, ao vivo aqui para mais um momento de palavra. Então eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui se chegando, seja agora, nesse momento, ao vivo, ou depois, em outro momento, vendo aqui de forma gravada. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Estou vendo aí, aqui a Ana Regina está aqui, o Marcos, isso, Cleice está chegando também. Muito bem. Miédia, Liz, olá Liz, tudo bem? Vamos lá, Marina, também. Olá, gente, é isso aí, vamos só chegando. Vamos começar aqui mais um bate-papo. Estamos aí nessa pegada de maio, né, falando de alguns encontros de Jesus. Olá, Adrielma. Edmilson também chegou aí. Vamos lá, gente. Vai avisando para as pessoas aí, marca as pessoas que nós estamos começando. Hoje temos um encontro aqui, assim, tenso, né? Hoje traz um ensinamento tenso aqui para a gente, né? Então, vamos lá. Ó, Milson, tá por aí também, coisa boa. Fabiana. Vamos lá, gente. Vamos nos conectando. A Adriana está na expectativa do encontro de hoje. Olha, até falar para as pessoas aqui, na sexta-feira, não sei o que aconteceu, algumas pessoas depois entraram em contato comigo, mas na sexta-feira, quando a gente terminou o programa de perguntas, né? Quando o Instagram encerrou, ele não deu nem a alternativa de salvar. Então, quem ouviu as respostas ouviu, quem não ouviu agora, né, só em outra oportunidade ou com outra pessoa, porque acabou sendo perdido. O arquivo não ficou salvo, o arquivo da sexta-feira. Tá? Olá, Raquel, que bom você por aqui. Muito bem. Então pronto, então perdemos, né, ficamos sem o programa da sexta-feira, né, ali as perguntas, e né, ótimas perguntas, as pessoas têm feito perguntas muito boas, né? Então foi um momento bem interessante, mas perdemos o arquivo, ficamos sem o registro daquilo que aconteceu na sexta-feira. Mas não importa, vamos seguir hoje aqui. Olha, hoje temos um encontro bem especial, né? Um encontro que traz muito ensinamento aqui para a gente também hoje. Então hoje eu quero falar com vocês, né, sobre um encontro que está relatado nos 4 evangelhos. Tem nos 4 evangelhos esse encontro, tá? Então cada um sempre tem um detalhezinho a mais do que o outro, mas hoje a gente vai falar sobre o encontro que Jesus teve, um encontro que eu diria assim, não foi dos mais agradáveis para Jesus, não, mas foi o encontro com Pilatos, né? O encontro com Pilatos teve ali uma tensão, teve um momento de encontro com Pilatos, e isso traz sim para a gente hoje, fica nos registros para a gente alguma coisa que certamente vai tirar lições, a gente pode tirar lições daquele encontro. Então, um encontro tenso, não foi um encontro fácil, não foi um encontro amistoso, não foi um encontro amoroso, né? Mas foi um encontro determinante, vamos chamar assim. Foi um momento decisivo na história do cristianismo, foi decisivo para a minha vida, para a sua vida, né? Então foi um encontro que trouxe sim uma importância, né, muito grande para cada um de nós, para a nossa história, né? Pilatos que entrou de graça ali na história do credo apostólico, né? Então Pilatos, cabra safado daqui, não era gente boa não, cara, viu? O cara não era gente boa. Nos livros de história relatam Pilatos como
como sendo assim um cara cruel, um cara dotado de uma tirania, um cara cheio de corrupção. Ele, né, ali estava enviado pelo imperador da época, né, o imperador Tibério. Ele foi enviado para aquela região, para governar ali a região da Judéia, como um procurador. Ele era um funcionário do Estado romano, ele era um procurador, né, do Estado romano ali naquela região. Então, ou seja, ele estava ali, Pilatos ele vai mandado para a Judéia para defender os interesses de Roma. Ele não estava preocupado com aquele povo, ele não estava preocupado com aquela população, com aquela gente, nada. Ele era um cara assim que estava extremamente, unicamente, digamos assim, ali para defender os interesses do Império. E diz o livro de história até conta que pelo fato de ele estar distante, né, e com muito poder, com muita autoridade, deu a ele também uma característica de, assim, que não estava tão interessado em defender os interesses de Roma no que diz respeito aos impostos que eram arrecadados. Ele era um cara assim que era chegado a uma corrupção. Então não era boa gente. Pilatos não era, né, um cara legal, não era um cara do bem, né? E ele entrou de graça no nosso credo, né? No credo apostólico a gente diz lá, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Então Pôncio Pilatos entra para a história do nosso credo, entra no cristianismo ali, pega uma carona, colocaram o cara ali, era para omitir o nome daquele cara, mas enfim, ele entrou. E aí, o texto que eu vou ler hoje com vocês, ele está aqui, ó, eu vou colocar, como eu disse, o encontro de Jesus com Pilatos, ele está relatado nos 4 evangelhos. Mas hoje nós vamos ver aqui a partir do Evangelho de João. No Evangelho de João, ele é muito mais detalhado, esse encontro. Nos outros são mais sucintos, né? Traz de uma maneira mais resumida nos outros 3 evangelhos. E no Evangelho de João tem ele de uma maneira muito mais detalhada. Então a gente vai ver aqui, eu vou colocar aqui o texto, está aqui. Então, eu quero te incentivar a você pegar aí a sua Bíblia, está com a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, no capítulo 18, a gente vai ler um pedaço do capítulo 18, um pedaço do capítulo 19, que é mais ou menos ali onde tem essa parte do encontro de Jesus com Pilatos, tá bom? Então vamos orar, eu quero orar com você, para que a gente possa se colocar aqui então diante dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, bendizemos o teu nome, te glorificamos, te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu suporte conosco. Nós nos colocamos aqui, agora queremos mergulhar na tua palavra, queremos sim, Senhor Deus, queremos entendimento da tua palavra. Traz a cada um de nós agora esse entendimento, para que nós possamos, sim, Pai, revestidos da verdade, possamos testemunhar a tua face, o teu evangelho, em nome de Jesus. Amém. Gente, olha, esse texto que eu vou ler, ele está em que contexto aqui? O início do capítulo 18 relata quando Jesus estava com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, né? Ali era a noite, né, da quinta para sexta-feira, era a noite da quinta para sexta-feira, e então os soldados romanos, guiados por Judas, eles vão até Jesus ali e prendem Jesus lá no Monte das Oliveiras. E levam Jesus na calada da noite, leva lá para o sumo sacerdote, e então está ali diante de Anás e Caifás, né, o pessoal que governava ali o Sinédrio, né, os religiosos ali de Jerusalém. Então Jesus é levado a eles e eles estão indignados, estão enciumados, na verdade. Eles estão cheios de ciúmes de Jesus, porque
Jesus estava desdizendo algumas práticas de religiosidade que eles tinham, tá? Então aqueles homens estavam enfurecidos. Eles estavam enfurecidos e eles nutriram um desejo, mesmo o seu desejo ali, os religiosos, era de matar Jesus, né? O Evangelho de Lucas e o de João deixa muito claro, né, que Jesus, ele teria, né, eles dão uma ênfase muito maior na culpa para os judeus, né? Os judeus religiosos foram esses os que decidiram a morte de Jesus, né? No de Marcos, né, já é um pouco mais... Mateus e Marcos já são mais assim, contemporiza um pouco mais, divide um pouco a responsabilidade com Roma, né, com Pilatos, mas, enfim, o fato é que quem provoca tudo aquilo, aquela confusão toda, são os próprios judeus, os religiosos, ali a turma do Sinédrio. Tá? Então, e aí eles decidem o seguinte, olha, vamos levar para Pilatos, que é quem tem aqui o governo, ele que está governando civilmente o local. Nós tratamos da parte religiosa, mas Pilatos trata da parte civil, e Pilatos é quem pode decretar e matar, pode executar ele. Tá? Então, covardemente, eles levam Jesus até Pilatos. Eu vou ler aqui então o texto a partir do verso 28, tá? Em João 18, a partir do 28, diz assim: em seguida, os judeus levaram Jesus para levaram da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então, Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Aí, né, perguntou-lhe Jesus: esta pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo, os chefes dos sacerdotes, que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, meu reino, ele não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Aí vem o capítulo 19. Então, Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, dizia: salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam que eu não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora,
usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira de juiz, no lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Vê, essa confusão toda era 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Gente, é um pouco tensa, né, essa história aqui. Essa aqui é uma daquelas histórias que quando a gente lê, parece que a gente está sempre esperando que tenha um outro final, né? Sabe essa história assim, de quando você já viu, mesmo já tendo visto um filme, você vê uma história e está esperando que, pô, será que vai ter bom senso aqui? Será que isso vai acontecer diferente? Né? E só que aqui, esse texto, eu quero ver com vocês alguns detalhes. Né? O final da história a gente já conhece. Né? Jesus foi crucificado, foi morto, né? Ali foi humilhado, mas ressuscitou, está vivo, está aqui hoje com a gente. Mas vamos ver aqui alguns detalhes desse texto, alguns detalhes desse encontro que podem dizer muito aqui para a nossa vida. Vê só, me chama a atenção aqui o fato de que, aqui segundo narrado no Evangelho de João, no versículo 28, eles, de madrugada, gente, isso era 6 horas da manhã, e os caras estavam lá no Sinédrio, né, com Jesus, que pegaram de madrugada, ou seja, tentaram se aproveitar aqui de um momento que a multidão não estava por perto. Né? Então, porque Jesus tinha muitos apoiadores. Jesus era querido ali por muita gente. Tá? Então, eles tentam fazer aquilo lá, tudo na surdina. E eles levam até o pretório. O pretório era a casa onde o governador morava, onde Pilatos morava. Tá? E já estava ali amanhecendo, e diz o texto, vê só, no versículo 28, que para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório porque queriam participar da Páscoa. Gente, vê aqui o tamanho da religiosidade. Eles consideravam o pretório, a casa de Roma, por ser a casa, né, o local de Roma, eles consideravam ali como um lugar impuro. Né? Pela religiosidade deles, eles consideravam aquele lugar impuro.
Então, se eles entrassem naquele lugar, eles teriam que cumprir 7 dias de purificação. Vê? Então, eles não queriam entrar para não ficarem impuros e não se prepararem para a Páscoa. Então, eles vão recorrer a um impuro, eles não querem sequer entrar naquele lugar. Isso é uma coisa muito louca, né? Eles não queriam entrar naquele lugar. E aí, o versículo 29 diz então que Pilatos saiu para falar com eles. Eu quero que você perceba comigo, vou chamar a atenção aqui um detalhe. Aqui começa um entra e sai de Pilatos. Vê? Pilatos, a gente vai mostrar aqui o desequilíbrio que ficou Pilatos. Pilatos entrava e saía constantemente. Ali, né, é um momento que eu vejo que Pilatos estava completamente desnorteado. Né? Porque aqui no versículo 29 é a primeira saída de Pilatos. Pilatos sai pela primeira vez, né, com os olhos cheios de remela, ali, ele sai, ali vai lá para o lado de fora e pergunta: que acusação vocês têm contra esse homem? O que é que tem contra esse homem? Tá? Por que vocês estão trazendo esse homem aqui? E o verso 30 mostra claramente que os judeus eles estavam querendo ali imputar a culpa para Roma. Eles queriam transferir a sua responsabilidade. O verso 30, ele diz assim, né? Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Ou seja, ele é criminoso. Ele é criminoso. Então, é contigo. Nós somos religiosos. Comigo não é uma questão religiosa, é uma questão de crime. Então, se ele cometeu um crime, é contigo. Você que precisa julgar. Né? Então, eles estão aqui, né, se Pilatos entra para a história como alguém que lavou as mãos, e lavar as mãos é um sinal de transferência de responsabilidade, de omissão, não tem nada a ver com isso. Quem primeiro lava as mãos simbolicamente aqui são esses religiosos, né? São esses judeus, os chefes aqui das sinagogas. Eles chegam aqui e dizem, olha, é contigo, no verso 30. E no verso 31, Pilatos imediatamente, ele devolve a responsabilidade, dizendo, levem-no, julgue conforme a lei de vocês. É um problema de vocês. Mas aí vem, olha só, os caras eram religiosos e tinham medo de Deus. Eles tinham medo, eles não tinham temor de Deus, eles tinham medo de Deus. Né? Eram os frouxos, era tudo frouxo. Olha o que eles dizem aqui, no verso 31, ele diz assim, mas nós não temos direito de executar ninguém. Percebe? Ou seja, eles sabiam do mandamento, não matarás. Né? Eles sabiam, nós não temos o direito de executar ninguém. Não é a gente que tem que matar. Nós não podemos matar. Matar é com vocês. Vocês podem matar. Olha, se o mandamento é não matarás, eu levar para alguém matar, eu estou matando junto. Né? Então isso aqui é só um detalhe que traz para a gente, no que diz respeito, como é que a gente está cumprindo os mandamentos? É dando jeitinho? Porque eles estão dando um jeitinho aqui no mandamento. Né? Eles dizem claramente, né? Eles dizem assim, olha, nós não temos direito de executar ninguém. Nós não temos o direito de executar. Então vocês têm. Faz vocês aí. Tá? E aqui, no verso 33, começa o entra e sai de Pilatos. Pilatos, então, entra no pretório, ele entra em casa e chama Jesus. Vem comigo. Né? Entra aqui. Entra aqui. E aqui, Pilatos faz uma pergunta. Você é rei dos judeus? Pergunta clara, objetiva. Né? Nos outros 3 evangelhos, você vai encontrar, depois dessa pergunta, uma simples resposta, que está aqui logo no versículo 37. Né?
Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Então só diz isso. Nos outros evangelhos, como eu disse, está mais resumida a história, quando Pilatos pergunta: você é rei dos judeus? A resposta de Jesus é: tu dizes que eu sou. Mas aqui em João, mostra, aqui nos versos 34 até o 37, né, que Jesus, ele tem uma conversa com Pilatos. E ele dá a Pilatos essa conclusão. Olha só, o verso 34 diz assim: essa pergunta é tua ou é o que você ouviu dos outros ao meu respeito? Jesus está começando a enquadrar Pilatos aqui, né? Por que você está me perguntando isso? Aonde é que você quer chegar? E Pilatos se exime. Acaso eu sou judeu? Né? Foram o seu povo, os chefes dos sacerdotes, que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Pilatos está dando aqui, né, quer que Jesus dê argumentos para ele. E Jesus aqui não disse: eu sou rei, eu vim aqui. Não, Jesus disse assim. Olha o que Jesus diz. Jesus prega para Pilatos o que vinha pregando já há 3 anos em toda a região da Judéia, da Galileia. Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. Não é o reino que você conhece. Jesus, ele não diz que não é rei, mas ele deixa claro. Olha, se meu reino fosse desse mundo, estava aí lutando também, estava guerreando. Os meus seguidores estavam com armas contra você, eles lutariam, mas o meu reino não é desse mundo. Jesus está falando aqui sobre o reino de Deus, né? E aí o verso 37, Jesus, depois de ter falado, deve ter falado um pouco mais aqui, né? Sobre o reino de Deus, sobre o que é o reino desse mundo. Porque Pilatos, o próprio Pilatos conclui, no verso 37, assim: então você é rei, disse Pilatos. Aqui no verso 34, no verso 37, quando Pilatos diz, né, você é rei, eu acredito, depois de Jesus ter conversado com ele, aqui Pilatos começou a ficar tenso, a suar frio. É isso aí que eu estou dizendo. Aqui é uma interpretação minha. Tá? Jesus disse assim no verso 37, tu dizes, e de fato, por essa razão eu nasci. Eu vim a esse mundo para testemunhar da verdade. E só os que estão na verdade é que me ouvem. Jesus ali ele está pregando para Pilatos. E eu acredito que Pilatos, naquele momento, Pilatos começou a ficar, né, angustiado, nervoso. E aqui, ó, no verso 38, né, deixa muito claro esse nervosismo de Pilatos. Pilatos sai de novo. Aí Pilatos já saiu de novo. Diz assim: que verdade! Jesus disse, né? Jesus falou: eu vim para testemunhar da verdade. E Pilatos: que verdade? Que verdade é essa? Eu tenho a minha verdade. Que verdade você está falando? Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus. E chega lá fora, nervoso: ó, eu não acho motivo nenhum de acusação. Mas diz, né, no 39, segundo, aí Pilatos quer se livrar do abacaxi, ali, ele tem a sua primeira tentativa de se eximir daquele negócio. Pilatos pega e diz assim: ó, segundo um costume que tem aí, costume que é de vocês, está se eximindo, né? Um joga a responsabilidade para o outro. Um costume que é de vocês, eu posso largar hoje um prisioneiro. Eu posso aqui hoje libertar alguém. Querem que eu solte o rei dos judeus? Querem que eu solte Jesus? E em resposta, eles gritaram: não, queremos Barrabás. Olha, gente, quem está aqui reunido nesse momento não era a multidão de Jerusalém. Esse momento aqui era a turma da babação ali, a turma que estava no Sinédrio, a turma que foi prender Jesus. Ou seja, isso aqui era 6 horas da manhã. Lembre-se disso.
Era 6 horas da manhã. E aquela turma estava ali, né? E foi o cara do Sinédrio que disse, não, você tem que soltar alguém, solta Barrabás. Solta Barrabás. E aí a gente vai para o capítulo 19 aqui. Pilatos, então, ele diz assim, quer saber, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer o seguinte, eu dou uma surra nele aqui, né? Eu não deixo de fazer nada também, né? Eu dou uma surra, mando dar uns açoites. No verso 1 até o 3, ali está, né? Pilatos manda os soldados, dá uma surra nele aí. E os soldados pegaram uma coroa de espinhos, botaram um manto de púrpura nele, que deram uma vara para ele segurar, que simbolizava ali, ou seja, um deboche. Os soldados ali estavam debochando de Jesus. E aí, no verso 4, aqui mostra que Pilatos sai de novo. Percebe o entra e sai de Pilatos aqui? Olha só, Pilatos não era aquele só que estava sentado lá e lavou as mãos, não. Pilatos estava nervoso aqui. Ele mais uma vez sai e disse aos judeus, vejam, eu estou trazendo para vocês, para que saibam que eu não acho motivo nenhum de acusação. Ele diz logo aqui, né? Então, ele tenta entregar de volta aqui. E ele entrega, eis o homem, está aí para vocês. E aí, vem aqui no verso 6, a gente vê que os chefes dos sacerdotes e os guardas gritam, crucificam, crucificam. Percebe? Aqui, que quem é que estava pedindo para crucificar? Eram os invejosos, eram os enciumados, né? Era a turma que estava ali, a turma do Sinédrio. Ou seja, não foi um clamor popular. Foi a turma que estava ali dizendo, né, aquela turma, os indignados, os religiosos. Eram os religiosos que estavam ali. Tá? E aí, no verso 7, aqui finalmente, eles apresentam um motivo para Pilatos. Eles dão um motivo. O verso 7 diz assim, temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Então, ou seja, a pessoa se declarar filho de Deus era uma heresia. Tá? Então, para eles, para aqueles homens, ou seja, o crime de Jesus aqui era um crime de heresia. Só que era uma heresia, segundo eles, mas os rumores, né, inquietavam Pilatos. E quando eles disseram isso aqui, né, eu acho que Pilatos, nesse momento aqui, foi que Pilatos ficou mais nervoso ainda. Porque aquilo ali confirmava o que Pilatos estava ouvindo. Né? E aí Pilatos volta aqui para dentro. Pilatos sai e volta para dentro. E aqui, nessa volta de Pilatos, não está escrito aqui no Evangelho de João, mas lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, né? Deixa eu pegar aqui em Mateus. Olha só, um texto paralelo lá em Mateus, tem uma coisa muito interessante aqui, que eu não vou deixar de ler para vocês. No capítulo 27, aqui no verso 19, diz assim, quando Pilatos entra, né, sentado no tribunal, sua mulher, a esposa de Pilatos, envia essa mensagem. Não se envolva com esse inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Olha, Pilatos, está vendo? Pilatos, cheio de marra, não ouviu a mulher. Né? Se ele tivesse ouvido a mulher, ele entendia, mas não ouviu a mulher. Então, Pilatos aqui, a mulher estava com medo. Disse, em sonho, teve uma chance. Em sonho eu fui perturbada aqui por conta desse cara. Tá? E aí, no verso 11, voltando aqui para João 19, né? No verso 11, no verso 10 ainda, Pilatos tentando demover Jesus, ele diz assim, olha, vamos fazer o seguinte,
Você está se negando a falar comigo? Porque olha só o que diz, verso 8. Ao ouvir isso, que ele era o Filho de Deus, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. Percebe? Está dizendo que ainda mais amedrontado significa que ele estava morrendo de medo. Ele ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. E aí ele pergunta a Jesus, de onde é que você vem? E Jesus não diz nada. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. E aí diz assim, não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e crucificá-lo? Vê? Pilatos aqui, né? Chega para Jesus e quer, né, cantar de galo aqui para Jesus. E Jesus, assim, como quem diz, baixa a bola, Pilatos. Baixa a tua bola. Verso 11, ele diz assim, não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não fosse te dada de cima. Você não teria nenhuma autoridade se Deus não permitisse. Eu estou aqui é porque é plano de Deus. Eu estou aqui é porque Deus permitiu. Você não tem nada a ver com isso. Não é a tua autoridade que vai me crucificar, não. Eu estou aqui para que se cumpra o propósito de Deus. E foi ali naquele momento, no verso 12, que Pilatos, eu acho que tremeu completamente. Ele tremeu. Porque era para ele ter ficado indignado com Jesus, né? Jesus afrontou a sua autoridade. Era para aquela hora ali, Pilatos dizer, quer saber? Então quem vai te matar sou eu. Pegava a espada e pá! Mas não. O texto disse, aqui, no versículo 12, né, que Pilatos, ele naquele momento, ele procurou libertar a Jesus. Naquele momento, Pilatos tomou uma decisão, eu vou libertar esse cara. Eu não posso fazer isso. Né? E olha só, naquele momento ali, os judeus mexeram com os brios de Pilatos e deixaram, se você deixar esse cara sair, você não é amigo de César. Quem se diz rei, ele está se opondo a César. E começou a jogar, né, contra... Então, foi exatamente naquele momento que gritaram mais ainda, mata, mata, crucifica. E Pilatos pergunta, né, eu devo crucificar o rei de vocês? E aqueles judeus, né, eu ia até xingar aqueles judeus ali, mas não vou xingar não. Assim, ele disse assim, não temos rei senão César. Já pensou? O que é que aqueles cabas disseram, aquele chefe dos sacerdotes? E aí foi finalmente, aqui nesse momento, que no Evangelho de João não está registrado, mas nos outros evangelhos está registrado, né, o famoso momento simbólico em que ele pede para trazer uma bacia, lava as mãos e diz, eu estou limpo do sangue desse homem. Por mim, ele está dizendo, por mim eu soltava esse cara. E olha, a gente está falando de um sanguinário. A gente está falando de um cara cruel. A gente está falando de um cara que tinha muitas mortes já na sua conta. E ele diz, eu não tenho nada a ver com isso. Ele morreu de medo naquele momento. Mas disse, vocês decidiram, levem e crucifiquem. Gente, olha, é num texto como esse que a gente pode aqui tirar alguns ensinamentos, né, e ver, eu não sei quais são as lições que você pode tirar de tudo isso, mas esse diálogo todo entre Jesus e Pilatos, entre Pilatos e os chefes da sinagoga lá, a turma do Sinédrio, ela está versando sempre em cima dos títulos, né? Com Pilatos. Pilatos era uma autoridade, revestido de títulos, né?
Então, ali estava falando sobre títulos. Rei dos judeus, Messias, ser um rei. E Jesus está mostrando aqui que quando a gente está nessa causa, quando a gente está com esse propósito, com essa missão, não são títulos, porque é um reino diferente. O reino de Deus é um reino completamente diferente. Ele é, sim, o nosso rei. Jesus é o rei dos reis. Mas não é esse modelo de reinado, de autoritarismo, de crueldade. Não. Jesus está falando, está consumando ali, né, qual é o seu reinado. E muitas vezes a religião, a religiosidade, ele é um campo muito propício, muito fértil para o poder, para a inveja, para projetos pessoais, né? E esses projetos de poder, muitas vezes, fazem com que pessoas ceguem e desprezem, né? Como aqueles religiosos ali desprezaram, descartaram, perderam a oportunidade, né, de estarem ali aos pés do próprio Filho de Deus. Então, muitas vezes, pessoas, por causa de religião, estão perdendo uma oportunidade. Jesus sabia o seu papel, Jesus conhecia a sua missão, e Jesus estava no fim do propósito ali, de cumprir a sua missão. O restante é que teve a oportunidade e perdeu. Todos ali perderam a sua oportunidade. Jesus, ele prega ali sobre, né, ele fala que ele veio testemunhar a verdade. Lembra que Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio testemunhar da verdade, veio testemunhar do Filho de Deus, do caminho até Deus. E, gente, a gente tem visto nos outros encontros aqui, a gente tem falado sempre, né, que todo encontro com Jesus produz uma transformação. Todo encontro produz uma transformação. E aqui, esse encontro, eu sinceramente, né, eu não sei qual foi a inquietação, qual foi o fim de Pilatos. Eu não sei ali, eu não estou aqui para julgar ninguém, aqueles religiosos, mas eu sei que aquele encontro de Jesus com Pilatos, ele promoveu uma grande transformação na minha vida, na sua vida. Porque foi a partir daquele momento, a partir daquele diálogo, que o plano foi cumprido. Jesus foi à cruz e pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. A grande transformação desse encontro aqui foi uma transformação que se deu a posteriori em todos nós. Isso foi para a minha vida, isso foi para a sua vida, isso é para cada um de nós. Então, que a gente possa, ao olhar para esse texto, a gente possa ver aqui que, primeiro, os desígnios de Deus serão cumpridos na soberania de Deus. Ele fará, ele fez isso aqui, né? E isso traz, aqui desmascarou, desvendou aqui uma religiosidade falida que os judeus estavam nutrindo. Uma religiosidade equivocada, hipócrita, que Jesus os chamou de sepulcros caiados, mortos por dentro, apenas aspecto. Então, esse texto mostra exatamente isso e traz essa conclusão, né? Porque, não, Jesus tinha que morrer pelos nossos pecados, e por que ele não morreu logo? Por que tem esse desenrolar? Por que tem toda essa história aqui? É para que revelasse esse modelo de religião falida e que a gente possa aprender com isso. A gente possa entender o verdadeiro reino, né? A verdadeira religião, que é Cristo quem nos religa a Deus. Eu espero que você possa olhar
para esse texto aqui e não simplesmente ver a crueldade dos romanos, dos judeus, encontrar de quem foi a culpa, não. Mas que você possa encontrar um revelar de Deus, de um modelo falido. E esse modelo não pode ser repetido. Infelizmente, nós vemos tantas pessoas tentando repetir esse modelo de religião. Uma religião baseada em status, em poder, em vaidade, em hipocrisia, muitas vezes. E a gente precisa olhar para o Cristo. A gente precisa olhar para a verdadeira religação que está em Cristo. Que a palavra hoje traga para você esse discernimento. Eu quero orar por você e pela sua vida nesse instante. Deus, em nome de Jesus, é diante do teu poder que nós estamos. E queremos, Pai, na certeza do teu cuidado para cada um de nós, queremos nos colocar humildes e abertos àquilo que tu queres nos mostrar em tua soberania. Dai-nos o entendimento para que possamos viver uma verdadeira religião, uma verdadeira reconexão com o Pai. Ó Pai, que nós possamos, sim, Senhor, nós possamos desenvolver através das nossas atitudes, através do nosso posicionamento, nós possamos desenvolver a plenitude daquilo que Jesus veio implantar aqui entre nós, que é o teu reino. Nós te agradecemos por essa liberdade, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. É isso então. Então esse é o nosso encontro aqui de hoje, né? O encontro que Jesus teve ali, relatado nas Escrituras. Amanhã nós estaremos aqui mais uma vez, né, com mais um momento com a palavra. Nós amanhã estaremos aqui às 17 horas. Eu aguardo você para que nós possamos juntos, né, diante da palavra, nós possamos compartilhar, possamos nos alimentar, possamos proclamar e possamos viver essa realidade, tá bom? Então, um beijo no coração, que Deus abençoe você, abençoe a sua vida, como disse ontem lá no culto, né, menos uma semana, a semana se passou, estamos indo adiante agora, né, espero que tudo isso se resolva o mais rápido possível, que essa semana, como o decreto está previsto aí, desse isolamento radical aí, isso surta realmente efeito, que essa curva ela caia logo e tudo isso passe e nós possamos logo, breve, estarmos juntos outra vez. Tá bom? Deus abençoe você, abençoe sua família, sua casa. Um beijo no coração e até amanhã.